Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial que, olha, já está me devendo essa visita já tem um tempinho. Mas tudo é no tempo do Senhor e hoje deu tudo certo. Inclusive, o nome dessa maravilhosa que eu estou recebendo hoje aqui é Amanda de Deus. Gente, olha só, até o nome da Digníssima é abençoado. Então, eu vou deixar a Amanda se apresentar para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos falar sobre fé, negócios e networking. Então, se prepara. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A depender aí do horário que as pessoas vão nos assistir. Em primeiro lugar, quero te agradecer. É um prazer enorme estar aqui com você, né? E meu nome é Amanda de Deus até no nome, né? Como bem disse, é digníssima. E eu sou advogada, atuo na proteção do patrimônio da família e da empresa. E, além disso, eu tenho uma escola de mulheres que ainda não lançou, a primeira vez que eu falo dessa escola, tá? Assim, publicamente. Uma escola que ainda não lançou, que eu tenho com a minha irmã, a Lê Deus. E no decorrer aqui do nosso bate-papo, nós falaremos mais sobre, né? Tanto a minha profissão, né? Que é advogada, quanto a escola. Exatamente. Eu vou começar com algumas perguntas, né? Para que o nosso bate-papo fique mais objetivo e, claro, para vocês entenderem um pouco mais sobre a Amanda. Amiga, conta pra gente como você explica de um jeito fácil o que é essa tal de proteção patrimonial, porque toda família empreendedora deveria se preocupar com isso. Então, a questão que eu falo da proteção do patrimônio da família e da empresa é porque nós sabemos que no Brasil, né, em especial, são várias famílias empresárias, ou seja, o pai, a mãe, filhos, todo mundo trabalhando ali na mesma empresa. E eu sou pós-graduada em Direito de Família, Direito Sucessório e Direito Empresarial e Gestão Financeira, né? Mas o mais importante foi a vivência que eu tive com a minha própria família, que nós trabalhávamos com o nosso pai, eu e mais três irmãos. E com isso eu fui me especializando nessa área, me enche os olhos, porque ali eu consigo prestar uma consultoria jurídica tanto dentro da empresa quanto em relacionado à família. Às vezes a pessoa também está no segundo, terceiro casamento, e isso implica em várias coisas, né? Dentro da empresa e na família. Certo. E, Amanda, fala para nós um pouquinho dessa questão de deixar muito claro os papéis na empresa, porque quando a gente fala, né, de empresa familiar, e aí É. entra essa questão da jurisprudência, às vezes gera um certo, dá uma balançada nas relações, né? E Uhum, como você leva esse assunto de forma muito simples e de forma até espiritual, para que as pessoas uhum. compreendam, entendendo que aquilo ali é uma empresa, não tem a ver com o relacionamento dela quanto família. Sim. Isso é de extrema importância, falarmos disso, porque as pessoas elas têm dificuldade de separar PJ e PF, né? E o que eu sempre digo aos empresários e empresárias que eu presto essa consultoria é que a gente sempre deve colocar os pingos nos is, né? Cada um no seu quadrado e, principalmente, sempre ter um acordo de sócios. Por quê? Um acordo de sócios. Por mais que a empresa ela seja só do marido, da esposa, ou tenha algum sócio, e aí o caso fica ainda mais complexo, né? Porque tendo dois sócios, imagina, duas famílias diferentes, e as empresas ali com os filhos, sobrinhos, todos, né, atuando ali naquela empresa, é necessário que haja essa conversa. As coisas têm que ficar muito, muito claras. Quem faz o quê, até onde que faz, por que que faz, qual que é a retirada. E tem a questão também da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Às vezes a pessoa confunde muito ali a questão patrimonial da empresa com a questão patrimonial da família. E começa a usar a conta da empresa para fazer pagamentos, enfim, né? Aí vira aquela confusão danada. E, juridicamente falando, pode-se alcançar as contas físicas da família. Às vezes para pagar um funcionário, para pagar um fornecedor, porque se o advogado ali da parte que está defendendo ali um funcionário ou um fornecedor que seja, né? Ele pode mostrar ali para o juiz, olha, aqui eles confundem o patrimônio. Então, assim, a questão é proteger de fato a família e a empresa, porque o ser humano morre, é fato, né? Uma coisa que a gente tem certeza na vida é da morte. Só que a empresa, ela
tem que, é um legado, né, que a gente fala, ela pode e deve ir além disso tudo. Ela não pode depender de nós, né? Ela Não. tem que ter a sua autonomia. Uhum, Gente, eu vou aproveitar, porque esse é um assunto muito importante. Para quem está começando a empreender ou para quem já está no mercado e vai assistir esse podcast, eu vou trazer algumas perguntas aqui, porque eu já acompanhei alguns casos, então eu vou explorar um pouquinho mais essa questão jurídica aqui da empresa. uhum, Por exemplo, essa questão do contrato, né, de sócios, o quanto ele é importante, digamos assim, tem vários sócios, e aí uhum, no contrato, de repente, não tá lá descrito se algum sócio fizer alguma coisa que prejudique a empresa, a imagem ou o financeiro da empresa, como ele pode ser exonerado daquela uhum, constituição ali societária. uhum. eh, Se ele falecer e eu não quiser, por exemplo, né, os dependentes dele dentro da empresa, como isso pode ser feito? Eh, e o porquê que isso deve ser falado antes, gastado todo o tempo necessário dentro do contrato, inclusive buscar uma especialista como a Amanda para fazer isso, gente, Por porque favor. mesmo que hoje a gente tenha inteligência artificial, mas nada, É, nada nada substitui o ser substitui um humano. ser humano. Verdade. Então, conta pra gente, assim, especificadamente esses pontos. Você começou a pergunta de uma forma bem provocativa, né? Quando não tem esse contrato, né, esse acordo de sócios e o caldo entornou, né? O que fazer? Primeira coisa, é tentar um acordo, não um acordo de sócio, que é o nome do, né? Mas tentar um acordo ali para tentar amenizar, né? O que já foi prejudicial. Se tem um sócio ali que ele causou algum dano ou prejuízo para a empresa e ele não quer sair da empresa ou, enfim, isso vai ter que ser resolvido juridicamente. E olha a dor de cabeça, né? Porque até você conseguir provar na justiça que o sócio está agindo de má fé e que ele está prejudicando toda uma organização, tá? Inclusive, a empresa ela tem uma função social extremamente importante, né? Ele Sim, não está prejudicando somente a empresa em si, somente ele, somente a família dele, os sócios, ele está prejudicando toda o uma ecossistema, sociedade, né? todo o ecossistema. Então, isso é muito sério. Quando isso acontece, pode sim fazer um acordo de sócio depois. O acordo de sócio ele não precisa ser feito antes da empresa ser constituída. E esse acordo funciona basicamente com qual premissa? Por exemplo, a minha empresa vale 10 milhões, Uhum, né? E aí, dentro do não acordo, mas dentro do combinado, é que uhum, o lucro a gente ia dividir 50-50, o lucro uhum, líquido. Como uhum. que é feito isso? Tem alguma forma da pessoa se proteger, caso isso aconteça? Nós temos o contrato social, que é um documento público, e temos o Certo. acordo de sócio, que é um documento particular. Inclusive, pode ser público também, mas por uma questão estratégica, é melhor que seja particular, né? Porque suponhamos, nós duas temos uma sociedade e, e ao constituir essa sociedade, nós já sabemos que eu, né, Deus me livre e guarde, tenho um câncer, alguma coisa, e que pode ser que eu não fique nessa sociedade por muito tempo, né? Uhum. E aí a gente coloca lá nesse acordo de sócio que quando a Amanda de Deus for afastada por questão de tratamento, quem vai assumir a direção é uma pessoa X, ou né, você continua com a direção. Então, acordo de sócio, a gente pode colocar coisas muito pessoais e muito particulares daqueles sócios. Legal. E que não é legal que o mercado fique sabendo. Não é saudável que o mercado fique sabendo para não gerar uma insegurança no mercado. Né? O Uhum. contrato social já é um documento público, que todo mundo tem acesso ao contrato Uhum. social. Por isso que tem certas coisas que não é legal colocar, né? Não é Necessário, né? aconselhável, né? Não é necessário colocar no contrato social. Por exemplo, caso de morte. Eu e minha irmã, né, somos sócias proprietárias da Zahara, e no nosso acordo de sócios, a gente já colocamos várias questões ali. Uma delas é que, se ela ou eu não estivermos mais aqui, se a gente vier a faltar, os nossos maridos não vão ter o direito de adquirir a parte que cabe uma ou a outra na empresa. Uhum. Por quê? Porque é uma escola de mulheres, é uma coisa que tem muito a ver com a nossa história de vida. E para quê? Vamos supor que o Alisson vai ser meu sócio ou o Thiago vai ser sócio dela. Certo. Então, a parte que sobreviver
é obrigada a comprar a parte da pessoa que faleceu. O marido ou a família que seja é obrigada a vender. Então, a Certo. gente já deixou isso muito claro. Uhum. E se a gente não tivesse deixado isso claro, poderia ter um imbróglio danado aí, né? E, enfim, então, assim, não tem um acordo de sócios, mas pode vir a ter. Pode sentar e falar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui as coisas, os pingos nos is, vamos deixar as coisas bem claras, questão mesmo de faturamento, questão de distribuição de lucros, vai ter distribuição de lucros no primeiro ano. E outra coisa que eu acho que é muito importante falar, às vezes a pessoa começa uma sociedade e a gente sabe que o começo das empresas é muito custoso, né? É. Gera bastante, Custo operacional é, até ganhar a linha de equilíbrio, é de muito vis perrengue, né? é, E aí, um ou outro desiste. E quando um outro desiste, o que acontece? Perde-se aquele investimento. sim, E aquele que quer continuar, talvez ele não tenha condições suficientes, não só financeira, mas de braço mesmo, de continuar com aquilo. Então, no acordo de sócios, inclusive, pode colocar aqui no prazo, exemplo, né, de 2 anos, se alguém desistir da sociedade, vai ter que arcar com todo o prejuízo. Entendeu? Isso é legal, legal. porque às vezes a pessoa mal começou e já abandona o barco. Sim. É, gente, é bom deixar claro isso, porque tudo começa pequeno, né? A É. única coisa que, que cresce grande é monstro, como diz o outro. Então, vai ter ali a fase de aprendizado, adaptações, Uhum. aquisições de clientes, né, fornecedores, etc. Então, tem toda uma etapa aí que leva-se, tem uma estimativa, né, de até 2 anos para, entre aspas, entrar nessa linha de equilíbrio. Uhum. E no início a gente aporta muito, a gente investe não só tempo, energia, mas principalmente também o dinheiro, né. Muito, é. Então, isso que a Amanda falou que é muito importante, principalmente para quem está começando. Uhum. Saber que você pode conversar e colocar isso num contrato e que fique claro para ambas as partes, para você se proteger até não só financeiramente, mas eu digo emocionalmente, que para mim a energia mental Nossa, assim, não dá é, para mensurar o valor, né. eu falo que a gente paga para ter paz, né? Fica, Exatamente. gente, acreditem, um acordo de sócio fica barato, barato perto da dor de cabeça que a falta dele pode gerar. É Sim, incrível. isso é Sabe, verdade. gente, tá ali, não tem nem questionamento, a pessoa nem vai pensar sabe, arrumar picuinha. Sim. E uma coisa aqui que eu vou trazer, como eu sou formada em administração de empresas e gestão de pessoas, é que dentro de uma empresa, ainda que você tenha vários sócios ou 2, é sempre bom ir fazendo um rodízio de funções. Uhum, Então, assim, todos sabem executar todas as funções. uhum, Não estou falando para se aprofundar, virar especialista, porque uhum. senão, né? E cada um tem perfil também, né? Exatamente, mas o ideal é que pelo menos Saiba delegar fazer, né? o o passo a passo, você saiba, Eu concordo. porque assim, faltou alguém, né, igual você falou: "Poxa, só uma pessoa sabe executar, e se aquela pessoa não quiser executar? E se a pessoa morrer, E se a pessoa morrer?", enfim, né. né? Então, tenham essa consciência de ter pessoas para executar todas as funções. Vou fazer outra pergunta agora para Amanda. Digníssima, você acha que as mulheres demoram mais para pensar em proteger o patrimônio? E por que isso acontece? Então, as mulheres não só demoram mais, como muitas vezes nem pensam, né? Porque é a própria questão cultural, a própria questão da natureza da mulher mesmo, né? De destaca a pessoa e colocar essas questões em segundo ou até último plano, né? Porque para ela é muito mais importante a proteção da família, enfim. Seria uma certa ingenuidade? De, tipo, de confiar, de Eu acho que não. pode ser também uma ingenuidade, né? Ou a falta do conhecimento? Eu acho que é um combo de coisas. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, pode ser também falta de amor próprio, falta de autocuidado, autorresponsabilidade, Ó, o negócio tá ficando né? sério, gente. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tipo, tem um pacto antinupcial, que muitas pessoas não gostam de falar disso, que eu faço sempre uma analogia lá na minha rede, no Instagram, com o acordo de sócios. Porque eu falo que a sociedade é um casamento.
né? Exato. E aí tem o pacto antinupcial e que diversos casais têm dificuldade de chegar e falar assim, olha, vamos fazer um pacto? Isso aqui, você não se intromete aqui, isso, aquilo, ou enfim, vamos aqui todo mundo, por mais que a gente case em comunhão universal de bens, mas essa empresa aqui, vamos fazer um pacto de que ela é minha e que eu que dou pitaco aqui, porque tem como fazer, sabe? Só que as pessoas não querem falar sobre isso. E assim, o homem, não que o homem fale, o homem também não fala, mas o homem impõe. Nas entrelinhas ele impõe, né? Sim. E a mulher, ela fica ali naquela questão de submissão, não porque ela não se importa com o dinheiro, mas porque como tem aquela questão eu não quero parecer interesseira, ou eu não estou aqui para dar o golpe, e muitas vezes mulheres muito bem sucedidas e posicionadas na carreira, né, e enfim, elas também não conversam sobre isso e acabam perdendo o patrimônio porque vive em união estável e não sabe que está vivendo em união estável, É. né? Tá com um homem ali que não tem um companheiro que não é tão bem posicionado financeiramente quanto ela, mas que está ali aproveitando das coisas. Então, assim, eu acho que é muito complexo. E tem até um detalhe, e dentro disso aqui que a Amanda falou. Você não precisa estar casado de papel passado. A Não. depender do tempo que você está convivendo no mesmo teto com a pessoa, já Na caracteriza, né? realidade, não tem tempo. O Não tem buraco o tempo? buraco ainda é mais embaixo, né? Porque é o seguinte, tem essa falsa noção de que união estável tem que estar lá junto 2 anos, tem que... Gente, é o seguinte, às vezes, se você mostra para a sociedade que você tem o intuito de constituição de família e que às vezes você está aparecendo ali em redes sociais, você está... é minha esposa. Homem geralmente não fala minha esposa, ele fala o quê? Minha mulher, Uhum. né? Ele não fala assim, minha namorada, nem minha esposa, ele fala minha mulher, a minha mulher. E aí, tá lá em rede social, tá junto, na festa da família tá junto, tem uma escova de dente ali, paga uma conta de luz de fulano ali, paga um cartão de crédito, Faz faz transferência. transferência, tá no restaurante, um paga, outro paga. Enfim, não precisa de tempo. Isso é ilusão. Não tem que ter tempo. Ah, eu tenho filho, configura não estável, nem sempre, né? E, inclusive, tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que é a pessoa casada, ela é casada de fato e casada de direito, né? O que que é isso? Casada de direito, casada no papel. Casada de fato, mora junto. O que que a pessoa faz? Ela se separa. Então, ela é separada de fato, Uhum. mas ela é casada de direito. Não Uhum. separou, tá casada lá com esse ou com a esse. E ela vai viver com outra pessoa. Geralmente, isso os homens, principalmente, eles não se preocupam com a confusão patrimonial. Por quê? O que que ele fala? Eu ainda estou casado com a minha... Eu ainda estou casado. Eu vivo com ela, mas eu estou casado. Você vive com ela, mas você está separado, de fato. E você vive com ela em união estável. Ou seja, a partir do momento que ele passou a viver junto com aquela pessoa, os bens começam a se comunicar. Então, olha pra você ver a confusão, porque tem pessoas que acham assim, não, mas eu não separei da minha primeira esposa, eu tô aqui com ela, mas não separei. Você não separou, mas você tá saindo com a outra, né? A outra, assim, nem é outra mais. Porque todo mundo já sabe que ele separou da esposa Ou ainda dele. tá fazendo acordo com um divórcio anterior É, e já tá morando com outra pessoa. o que acontece? Porque o que acontece? Ó, a separação também, você não é obrigado a resolver questões patrimoniais. Você pode simplesmente divorciar e deixar a questão patrimonial para o momento posterior, né? O que não pode é haver confusão patrimonial. Mas vamos supor, se fica certo ali que eu tinha esse patrimônio aqui, essa linha do tempo, Uhum. ok. Não tem acordo, vamos resolver isso aqui. Mas depois disso aí, o que você passou a adquirir, se você não casou com a outra, se você vive não estável, dependendo do regime, né? Mas se vive não estável, a gente considera ali o regime de comunhão parcial de bens, que comunica depois que estão juntos, né? A grosso modo falando assim. Tem Sim, algumas particularidades. sim. Gente, o assunto, como vocês podem ver, fica muito sério. E até, por exemplo, vamos supor, Amanda, a pessoa tá vivendo esse processo de separação, não tem o acordo societário particular. Uhum. É, o cônjuge pode solicitar algum bloqueio de conta, assim, interfere na empresa? Como que é isso? Interfere. Interfere, porque se
Vamos pensar aqui no regime de comunhão parcial de bens, tá? A gente tem que sempre focar em algum regime para dar o exemplo. Então, regime de comunhão parcial de bens e aquele casal adquiriu a empresa e todo o patrimônio depois do casamento, ou seja, comunica. Metade, metade, né? A pessoa é meia, herdeira, tem, mas vamos a grosso modo aqui, que ela tem direito, ele tem direito. E aí, o que que acontece? Ah, mas ele está me propondo, ou ela está me propondo pagar em relação à empresa 100. Um exemplo qualquer, 100. Mas eu quero 200. Eu não acho que a empresa vale 100 a parte que ele quer me pagar para eu Nossa. sair, né? Ó, pra você ver. Aí vai fazer o quê? Apuração de haveres. Saber quanto que a empresa vale. Aí, quanto que a empresa vale o quê? Os bens da empresa não vai muito além disso, porque a empresa tem um nome. O nome da empresa também tem valor. A marca da empresa, É né? calculado do futuro, né? Visão de futuro para trás. Eu falo assim, Ah, de trás para frente, quanto que ela vale daqui a um ano? uhum. Então, assim, quando você coloca assim, tudo isso num acordo de sócios, porque a gente tem que pensar, infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo do caso concreto, a gente tem que pensar em tudo. Quando eu vou fazer um planejamento sucessório, eu penso assim, eu faço um quebra-cabeça. E se esse morre, porque a gente está fazendo planejamento sucessório, pode ser que alguém venha falecer no meio do processo. Às vezes não é o patriarca e a matriarca. A Eu já gente, ouvi né, para sobre morrer, isso. basta estar vivo. É. E aí ele fez, vamos supor, tem um filho ali que sempre está com o pai, é o lado direito, é o braço direito do pai dentro da empresa. E o pai já falou que quando ele falecer, aquele filho vai ficar com aquela empresa, por isso, por isso, por isso. E o filho falece. E aí, como é que faz? Eu acho que eu vi até um vídeo seu no Instagram, você falando sobre isso. A pessoa faleceu, e aí tem que reiniciar todo o contrato de acordo societário. Vamos supor que são 3 sócios e estão ali no andamento do contrato. Uhum. E aí o que tinha ficado responsável vem a falecer. Aí tem que reiniciar todo o processo? É porque o planejamento sucessório, ele é uma coisa, ele não é uma coisa estanque, imutável. Ele tem vida. Porque as coisas acontecem, né? A vida acontece. Um filho nasce, um neto nasce, um filho morre, uma filha, um filho separa. É. Aí um filho não separou de fato, mas está com uma namorada, entendeu? Então, cara, vamos mudar isso aqui, porque essa nora tá estranha. Esse genro tá estranho. Vamos mudar isso aqui, porque o meu filho aqui, que era meu braço direito, ele tem uma pirada aqui, e ele começou a usar drogas. Então, vamos fazer alguma coisa aqui para resguardar a questão, questão de tutela, curatela. Então, assim, você pega a família e tem que acompanhar, né? Você vai acompanhar. Pessoal, não é um assunto maravilhoso, mas é Não, necessário, é não é. necessário. Nem tudo que é necessário é bom de ouvir, mas assim, quando tá com vida, é tudo lindo, maravilhoso, amigos, beijinhos, É. etc. E a gente sabe muito bem que a realidade muitas vezes é diferente. Uhum. Quando alguém que tem um poder aquisitivo na família falece, todo mundo Muda. muda, né? E a gente sabe disso, Uhum. porque infelizmente acontece muito, muito isso. Então, gaste tempo, faça esse contrato. É um assunto delicado, né? Mas converse com seu esposo, converse com a sua esposa, resolva, deixa muito claro o que vai acontecer. Eu acho que isso é um ato de amor, né? Isso, ato de amor. Porque É. assim, depois vem o Joãozinho, a Mariazinha, "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", e infelizmente até quem não tem aparece do nada para Uhum. querer também solicitar porque É. acha que tem direito. Eu já vi Uhum. casos assim e é horrível. A família se desestabiliza, as pessoas param de se conversar, uma começa a odiar a outra. É uma situação muito triste, né, Amanda? É muito triste. Então, faça o que precisa ser feito. E agora eu vou mudar um pouquinho só de tema, Um por assunto mais leve. um assunto mais leve, mais gostoso. Até porque eu e a Amanda somos cristãs e não podíamos deixar de falar. Até porque nada mais é importante do que a nossa fé aqui. Nada, nada. E eu quero te perguntar, Amandinha, como a sua fé te ajuda a lidar com temas delicados, como brigas familiares e decisões difíceis que você presencia no dia a dia como advogada? Ó,
antes ela falar, é um tema bem delicado, porque eu penso que a Amanda lida não só no mundo físico com essas questões ali que ela tá vendo, mas existe uma batalha espiritual. Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta aqui, porque eu sei que ela é uma mulher de muita fé, e aí a gente quer aprender com ela, não é verdade? Em primeiro lugar, eu sou cristã, como você bem disse, né? Eu creio em Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e Salvador. E é um tema que eu amo falar porque sem ele eu nada sou, né? E muitas coisas que acontecem na minha profissão, que são coisas inimagináveis para o lado bom da coisa, sabe? É porque eu tenho ele como meu maior sócio, né? Aliás, que ele é dono, né? Eu só cumpro ordens. Na realidade, eu sou uma serva mesmo e gosto muito de ser e quero ser ainda mais e quero aprender ainda mais a ser serva, porque Amém. isso é um pouco difícil, né? O ego humano, ele é bem complicado. Mas a questão ali a gente lida com questões extremamente delicadas, né? E aí tem sim a questão de batalha espiritual, só que como eu sempre consagro, todos os meus trabalhos são consagrados a Jesus Cristo, sabe? Todos, porque sem ele eu nada sou. Se eu respiro hoje é porque ele permite que eu esteja respirando. Se eu sou formada em direito, é porque ele permitiu que eu conseguisse formar, né? Eu sofri um acidente na época da faculdade e quando eu sofri esse acidente, meu pai falou comigo que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida, enfim, e cada dia que passa eu olho assim as coisas acontecendo com meus clientes, com as pessoas que vão ali para pedir, né, um socorro, porque é muito ser advogado é você é, pelejar a batalha do outro. Exato. E eu faço isso com muito cuidado, com muito amor, porque quem tá ali é um ser humano, é uma pessoa como eu, né? Uma pessoa que está cheia de dores, uma pessoa, esses dias foi uma senhora lá no escritório, e que quando ela saiu do escritório, ela estava sorrindo, alegre, e era muito grave a situação dela. E ela virou para mim e falou assim: doutor, eu achei que eu ia sair daqui chorando. Minha filha vai até assustar na hora que ela me que a filha dela foi buscar ela, né? Eu falei: minha filha, aqui ninguém sai chorando. Porque o que que acontece? Eu faço minhas orações, sabe? Eu faço minhas orações e eu tento manter a energia, sabe? Sim. Igual eu já ouvi dizer que a energia de Cristo a gente sentia no raio de 5 quilômetros, né? E aí, nossa, se eu conseguir, sei lá, um milésimo, quem sou eu, né? Na fila do pão, comparada a Jesus. Mas eu peço mesmo, sabe? Para eu ser instrumento dele. Eu respeito a parte adversa, a outra parte que está ali, que também é outro ser humano, Sim. sabe? Sempre com muito respeito pelas pessoas envolvidas. Enfim, eu nem me imagino, sabe? Nem me imagino fazendo nada sem orar, sem agradecer. É, Esse dia eu brinquei com uma amiga que eu falei assim, menina do céu, eu comecei a orar pelos meus clientes, Deus está sendo tão bom que, graças a Deus, minha carteira está aumentando, né? E aí eu tenho que escolher, sabe? Hoje vai ser esse, vai ser mais focado, esse mais não sei o quê. E não por causa do processo. Lógico, o dinheiro é importante, mas muito mais importante é você ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. É você levar paz onde excede o entendimento, sabe? Aquele negócio de mãe padecer no paraíso. Hoje eu sou mãe, eu sei o que significa realmente isso, né? Padecer no paraíso. E aquele negócio é você ter paz em meio à guerra. Graças ao meu bom Deus, assim, eu oro muito, eu peço muito discernimento, né, do Espírito Santo, para que as pessoas que vão lá, eu falo assim, olha, agora é comigo, vai dormir, fica tranquilo, vai dormir. Não que eu sou a salvadora da pátria, não sou, mas eu ando com o que é. Então eu creio nele, Sim. né? E se eu estou de acordo com os princípios e valores dele, não tem o que dar errado, Exato. né? Amanda, você ganha todos os seus processos? Ele é o advogado das causas impossíveis, né? Então, assim, hoje eu percebo porque foi tanta luta. Você falou de luta? O porquê que foi tanta luta desde o meu primeiro dia da faculdade de Direito. Eu formei em 2006. E do ano de 2002 ao ano de 2006 foram lutas terríveis. E toda vez meu pai me falava: você está passando por isso, você não vai desistir, você não vai trancar o curso, vai fazer isso, porque Deus tem propósito na sua vida. E olha que meu pai, ele tinha uma outra religião, mas ele não era Jesus Cristo Futebol Clube, sabe? Porque depois eu sou de uma família que minha mãe ela tem um berço evangélico,
Meu pai é católico e eu fui converter com 30 anos, sabe? Mas independente de conversão de igreja, de placa, De religião, placa né? de igreja, é, o que eu falo é o seguinte: o meu centro é Jesus. Se você tá, e Jesus é amor. Exato. E quando você está na vibração do amor, acabou. Eu penso que não, realmente, não é sobre religião. Até porque Não. se você crê em Jesus, Uhum. você sempre vai optar pelo amor, pela paz. Então, o amor, ele é paciente, né? E você só vai amar o próximo, enfim. Domínio próprio, né? E maior é o homem que tem domínio próprio do que dominar a terra. Gente, a luta ela inicia e termina dentro da nossa É. mente. É bíblico isso, que o Uhum. inimigo ele tá ao nosso derredor o tempo todo rugindo como leão. Então, o Uhum. tempo inteiro ele vai atacar a nossa mente O e tempo vai inteiro. mandar dados inflamados na sua Uhum. mente. Por isso que a gente fala, temos que nos revestir do capacete da salvação e do Uhum. cinto da verdade, Amém. porque É a isso nossa mesmo. força vem do Senhor. Se você não pensar assim, o primeiro obstáculo, o primeiro contratempo em relação, igual a Amanda lida, que é contrato, é relações familiares, aí a pessoa tá falando coisas absurdas da outra, desejando o mal para outra. Você pensa como que não é? Você lidar com pessoas que tá assim, a ira tá mandando nela. O Uhum. problema não é sentir raiva, porque a gente pode se irar sim, somos Uhum. seres humanos, né? Uhum. Mas ela tem que passar, Uhum. né? Ela tem que ser passageira. E agora a gente vai para mais uma perguntinha, né? Qual foi a maior porta que Deus já abriu para você no seu trabalho ou na sua presença digital? Uma história que você olha e pensa, só podia ser ele. Meu trabalho. Então, é porque se eu for pensar em questão. Pode ser uma causa que você falou: "Gente, esse caso aqui foi a mão do Senhor". Eu, assim, uma causa que eu orei e que eu fiz jejum, inclusive, foi um caso de violência doméstica. Que a todo momento eu ficava com medo de ter a notícia de que a minha cliente tinha sido assassinada pelo marido. Nossa. Então, isso assim, isso me marcou muito, sabe? Muito mesmo. Não foi, assim, eu tive questões com valores financeiramente falando, valores altos, que eu agradeci muito a Deus, que eu fiquei muito grata, sabe? Mas que também não mudaram a minha vida. Mas tem causas assim, o que me pega bastante são causas envolvendo violência doméstica. E quando eu vejo que a mulher, assim, ela conseguiu se desvencilhar daquele sofrimento e daquela questão ali de dependência afetiva e de que ela está tão doente quanto ele, porque a gente fala muito do homem, mas a mulher que se deixa, ela tem várias questões ali da infância, ela tem questões de baixa autoestima, enfim, e você conseguir olhar no olho dessa mulher e falar, vai dar certo, você não precisa disso. Mas ao mesmo tempo você fala assim, Deus, tá, vai dar certo, mas essa mulher tem que ficar viva, né? Porque teve casos que a polícia foi lá, tirou o marido de dentro de casa, e eu ficava assim, Deus, guarda a vida dela. E graças ao meu bom Deus, todas estão vivas, né? Assim, Amém. isso aí, e eu, que por mais que a justiça, ela atue desse lado, mas a justiça não tá ali o tempo todo. Não, Não tem como, a gente é sabe. Deus, É, sabe? Tem muita coisa igual a medicina, né? Meu marido é médico, né? Nossos maridos. E aí a gente vê que tem coisas que os médicos não explicam, né? Os médicos não exato. explicam. Eu lembro que uma época, uma amiga minha, ela foi fazer inseminação, o médico falou com ela, olha, tá tudo ok, tá tudo ótimo, mas quem dá a cartada final é Deus. Porque tem mulheres que vêm aqui para fazer inseminação e quando elas vão fazer, a gente olha assim e não tem a mínima possibilidade de engravidar e engravida. E já tem mulheres que estão aparentemente, né, aos olhos da medicina, tudo ok e não engravida. Então, assim, é a mesma coisa do direito. Tem causas que eu peguei e que eu falava assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que tem uma saída. E aí você vai queimando neurônio, queimando neurônio, queimando neurônio, e acontecem coisas que é só o Senhor para explicar. Que é só questão espiritual mesmo. Tem que falar, ai, fanatismo. Não é. Não é, sabe? Teve uma causa que eu e uma parceira minha de trabalho a gente pegou, que estava mais de 30 anos o negócio embolado, e que era muita oração, sabe?
Era muita oração, e a gente conseguiu desamarrar o negócio. Mas porque teve muita oração, muita gente orando. A dona lá da propriedade, ela é muito fervorosa, e ela orava sempre pedindo para Deus, e eu também orei. Esse processo específico de mais de 30 anos que estava enrolado, e esse da violência doméstica, foi um dos que eu, assim, orei, assim, que eu falei, Deus do céu, Amanda, meu OAB, não vale nada, não É, vale eu nada. tenho uma pessoa que eu ouço muito, a Joyce Meyer, que Nossa, nós, né? é. Eu vejo o quanto ela é usada por Deus do outro lado do mundo e ela nos Nossa, abastece, maravilhosa. né, com a palavra. E ela fala muito assim nas palestras dela. Gente, quando você tiver um problema que é só Deus para resolver, descansa, fique em paz, porque para ele não tem causa impossível. Não, Com ele, a tua vitória é garantida. é isso mesmo. Então, se você está dentro de princípios e valores, né? Claro, a gente tem que estar Alinhado com ele. alinhado com ele. É. Pode descansar, Uhum. pode ficar em paz, pode estar acontecendo uma guerra e realmente ele nos conforta, ele nos dá esse colo, esse refrigério, Uhum. né? Que você fala, não, tá tudo bem, tá, tipo, tá o prédio caindo do lado, tá caindo Fica fogo. parecendo doida, né? Tipo assim, como assim, gente? Essa menina tá rindo ainda. Como ela sorri, ela tá a vida dela tá de De perna perna pro pro ar. ar e ela tá sorrindo. Então, realmente, Eu falo que Deus, ele age no impossível e a gente no possível. Ou seja, se tiver que ficar de madrugada, estudando, planejando, executando, que é mais importante, planejar, planeja, né? Agora tem que executar. é, Executa a coisa ali, eu vou dar o meu sangue para isso aqui. O impossível, Deus vai abrir as portas, Deus vai quebrar as correntes, as coisas vão acontecer. Agora, ficar perna pro ar, ai, né? vai cair, né? É tipo, exatamente a mesma situação é conhecimento, né? O pessoal fala, eu ouço algumas pessoas falar conhecimento é poder. Não. Conhecimento, ele só é poder quando você pega o conhecimento e executa, aplica em algo. Aí ele se torna poder. Porque eu conheço pessoas geniais que têm uma vida mediana, Uhum, que não traz nada de novo, não faz nada de novo para sua vida, uhum. que ganha menos do que pessoas que não chega nem assim, Um falar milésimo de conhecimento, né? inteligente e o esforçado. O outro não é inteligente, mas ele é muito esforçado, ele vai Esforçado. lá, ele aplica, ele Eu sou esforçada, executa. você sabe, né? Eu não sou E eu inteligente. também. Pois é, eu nunca fui inteligente. Na sala de aula eu era aquela aluna mediana, sabe? Tinha que passar com 7, 6,9. Ai, passei. Nunca tomei bomba. Mas e na minha sala, aqueles que a gente chamava ali de CDF, né? De Caxias, de não sei o quê. Hoje, se for ver a vida deles e a minha, a esforçada venceu, entendeu? É. A persistente, a teimosa, porque eu falo que eu sou muito teimosa, né? Eu vou sim, nem que seja. Mas é sobre executar o que você falou, É, né? é. Então, e a gente já está quase chegando no final, mas eu vou perguntar algo aqui para Amanda e ela vai dar um insight sobre tudo que ela acha importante, né, para ela, inclusive sobre o networking, né, o quanto ela acha importante isso. Mas a pergunta é: que dica você daria para uma mulher que quer se colocar no mercado com coragem, seja no digital, no networking ou defendendo o seu próprio patrimônio, sem perder a essência cristã? Eu acho que sem perder a essência cristã, a gente pode falar também da questão da energia masculina e feminina, né? Que eu já tive uma energia masculina muito acentuada. Eu achava inconscientemente que o homem ele valia mais que a mulher. Era inconsciente. Quando eu tomei consciência disso, eu passei inclusive a usar cor rosa, que eu não usava. Não sei se você sabe disso. Eu não usava rosa, porque rosa para mim era coisa de gente fraca, né? Então, assim, primeiro que a gente tem que pensar que é o que você começou falando aqui. Ninguém começa grande. Às vezes tem mulheres que estão numa transição de carreira, ou que seja, terminou um relacionamento, né? O marido terminou um casamento, tá criando filho sozinha, e ela fica ali se sentindo muito, muito sozinha, né? Muito solitária, com vergonha. Eu tô com 43 anos. E às vezes eu falo assim, cara, daqui a pouco eu tô com 50, né?
Só que eu falo, mas que legal, né? Porque hoje eu já tenho a maturidade que se eu tiver que começar do zero, eu vou começar. Quantas vezes forem preciso. Porque isso é muito bonito, isso é muito louvável. Porque quando a gente começa a conversar com grandes empresários, a gente percebe que vários deles já quebraram. E Nossa, recomeçaram tantas e tantas e tantas e tantas vezes. E às vezes a pessoa que nunca quebrou, que quer começar, ela fica assim, "Ah, mas eu vou começar, mas aí eu vou oferecer meu serviço. Porque antes, a questão de network, antes de fazer parte de rodas de network, eu tinha receio de falar que eu era advogada. Primeiro que é uma outra história, que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, que não vai dar tempo. Mas eu custei me reconhecer advogada, para começar. Eu não me reconhecia advogada. Ok, passei por isso. Opa, realmente eu sou advogada. Quando eu passei a entender que eu era advogada, que eu passei a me aceitar como advogada, eu tive que dar um outro passo. Qual que era? Me vender. Porque todos nós precisamos aprender a ser vendedores. Por quê? Se eu não falar do meu negócio, quem vai falar? quem Se vai eu não te estiver promover? aqui, né, com você, você me convidou, eu achei maravilhoso, porque eu falei, nossa, eu vou falar o que que eu faço, tal, né, qual que... E é isso, a gente tem que falar o que a gente faz, é fazer com amor, fazer com carinho, cada vez mais estudar, o tempo está muito rápido, né, muito dinâmico, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, então quem não estuda, quem não se atualiza, que essa época de IA, A gente está na era da informação, né? é, é, é e a E, questão e isso que a Amanda está fazendo, Amanda, é se posicionar, gente. O tempo todo estamos nos vendendo. Seja você ir no mercado, seja você ir numa o tempo farmácia, todo. seja você estar sentada ali na tua comunidade, onde você frequenta, na igreja, todos os lugares você está comunicando algo. E a tua imagem comunica, sem você falar. Com certeza. A gente, ai, mas eu não gosto de andar. Eu mesma sou uma pessoa que eu não sou apta a maquiagem, Uhum, etc. Mas eu trabalho com marketing. uhum, Então, se a pessoa me vê no mercado descabelada, desalinhada, uhum. logo ela associa aquela imagem ao meu trabalho, Associa. desleixo. É igual advogado. Se a pessoa vê um advogado desarmado, vai falar, Vai meu falar, Deus do céu, nossa, que horror. logo o será que ela estuda? Será que ela é tão boa no que ela faz? É, Porque é tão complicado o assunto. Se ela anda assim, se ela não uhum, se cuida, será que ela vai cuidar do meu processo, é, da minha empresa, da é, minha causa? Que é é, a profissão da Amanda, gente, eu vejo assim, é como relação de médico, a gente precisa confiar nela. muito, muito. Como que eu vou abrir a minha vida, falar sobre patrimônio, falar sobre a minha família, relação com cada familiar para fazer um contrato, se eu não confiar nela. Se eu não ver ela como uma referência, como uma advogada que se posiciona como especialista na área dela. Uhum, E o posicionamento, não vou romantizar aqui, mas é o todo. É a forma como você se veste, a forma como você se porta na rua, na academia, todos os lugares. Eu vejo muito, porque eu atendo também advogada, e não é uma crítica, mas é um alerta, né. uhum. A gente precisa falar o que a gente vê, Lógico, que é. é uma realidade. Uhum, Você quer ser contratada, mas nas suas redes sociais você tá de decote, você tá expondo o teu corpo, às vezes você é casada ou não, não importa. Mas, vamos lá, colocar os pingos nos i. O que eu vou atrair com o Instagram expondo a minha imagem de forma sensual, com uhum, roupas justas, expondo desnecessariamente? Eu vou atrair homem para me dar cantada, eu vou atrair homens que pode até contratar, mas vai me dar uma cantada. Então, tudo está comunicando, uhum, inconscientemente ou não. Então, é importante você aprender sobre estilo, e vestimenta, é importante você aprender a se comunicar, né, uhum, para você sim ser uma mulher elegante, educada, não que não seja, mas a gente fala assim, tem habilidades que até para você fazer network você precisa desenvolver antes de estar dentro de um grupo de network, é, né, e ninguém nasce sabendo nada. uhum. Todas nós vamos aprendendo ao longo da jornada da vida, ou senão a vida vai te dando uma surra, você vai aprendendo também. É, pelo amor ou pela dor, né? Geralmente a gente aprende pela dor mesmo, mas assim, a maioria das pessoas, né? Eu aprendi muitas coisas pela dor, mas a questão de recomeçar, a vida é um eterno recomeço. São Justamente. ciclos, né? Eu não gosto muito de dizer, feliz novo ciclo, eu não gosto desse trem, não, sabe? Mas assim, mas a vida é.
são ciclos, né? Às vezes você tem que dar 3 passos para trás para dar 5 para frente. Às vezes a gente faz um planejamento e que aquele não faz parte do planejamento de Deus. Às vezes a gente atropela, né? A Processo. gente atropela o processo. Às vezes a gente está sabendo que aquilo ali não vai rolar e a gente insiste, né? Mas a maturidade, ela traz muito isso, né? É igual você estava falando aí, se a gente soubesse tantas coisas que a gente sabe hoje há 10, 15 anos, né? Nossa, As coisas seriam mais simples, né? Mas isso é normal. exato. Faz parte da vida, faz parte do jogo, a gente querer melhorar. O importante é isso, sabe? O que leva a questão da autorresponsabilidade, que eu gosto muito de falar, é a autorresponsabilidade, ela leva a gente a se cuidar e a se permitir e a se perdoar, Ai, exatamente. né? Porque a partir do momento que você se perdoa, eu errei, eu me perdoo, eu era muito dura comigo mesmo, sabe? Eu era muito dura comigo, muito, muito. Eu achava horrível errar. E hoje eu falo, minha filha, deixa de ser pretensiosa, sabe? Menos ego. Você é um ser humano como outro qualquer, você vai errar, né? Então, ok, Amanda, eu comigo mesma, né? Você errou, beleza, vida que segue, agora vamos fazer diferente, vamos tentar fazer melhor. Tem humildade, vai pedir desculpa, pede. Se tiver que pedir ajuda, peça ajuda. E eu, assim, eu tenho uma bandeira, eu não me considero uma pessoa 100% humilde, mas eu acho que a humildade abre porta para muitas coisas. Então, você me perguntou aí da pessoa, né? Se eu tivesse que falar uma palavra com essa pessoa, que ela está em transição, ou que ela está recomeçando, ou que ela está se sentindo um zero à esquerda, humildade. Porque a gente se paralisa por falta de humildade. Ai, mas eu sou humilde. Não é, querida. Você não é humilde. E o que está por trás disso é o orgulho, né? A raiz de Orgulho. todos os males. Vaidade, né? Igual diz lá no livro de Eclesiastes, que Salomão falava, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. É. Tudo é vaidade. Eu falo, Deus me deu 2 palavras, eu tenho falado isso aos 4 cantos, que era ego e foco. Inclusive, você não se achar um nada também é. Uhum, O que está por trás disso, uhum, assim, se você for pegar a raiz de cada comportamento nosso, você uhum, fala, gente, não, mas eu não sou isso. Mas aqui uhum. tá. E eu tô falando isso, gente, porque eu já fiz muitos cursos, os livros do Paulo Vieira, inclusive, Da autorresponsabilidade ele os, fala liv bastante, né? os livros da Joyce Meyer, Raiz da Rejeição e tudo mais, quando você vai ver o que tá por trás de muitos comportamentos nossos, de não pedir ajuda, é o orgulho, de não se sentir, ai, eu não posso errar, você errou, parece que você cometeu um crime. Uhum. Então, Vergonha, né? A pessoa fica envergonhada. envergonhada, exatamente. E eu já me senti assim, por isso que eu tô Uhum, falando. Então, assim, quando você vai pegar a como diz, tudo tem um sintoma, a causa é outra. Você se assusta com as causas. Você fala: "Senhor, quebra o meu orgulho, isso. me molda. Eu não quero ser essa pessoa, eu não nasci para Uhum, isso. Eu quero ser parecida com Jesus. Então me ajuda nesse processo de criar". uhum. E eu até falo assim: "Senhor, acelera, coloca a velocidade 2 aí, por favor". É bem isso mesmo, né? E ele Então, mostra muita coisa, né? Quando a gente pede para mostrar, ele mostra e a gente tem horas que eu sinto vergonha, sabe? De certas coisas assim, mas eu tento me olhar. Uma amiga minha falava comigo assim, Amanda, a pessoa não se auto-reconhece. exato. E eu ficava falando assim, realmente, a maioria das pessoas não se auto-reconhece. Mas eu, como eu sempre tive essa grande busca por autoconhecimento, e porque eu não tinha ninguém a não ser Deus para fazer com que eu fosse aquela pessoa que eu gostaria de ser, que hoje eu sou, graças a Deus. Eu falo que hoje, olhando para a Mandinha de 12 anos, Mandinha, você conseguiu, sabe? Não é questão de dinheiro, não, eu consegui, sabe? Eu consegui, assim, eu lutei com muitas coisas e eu só consegui lutar porque Deus colocou Uhum. pessoas no meu caminho como instrumento. Terapia, eu fiz anos e anos e anos de terapia. A gente fala, ai, Amanda, você é tão resolvida, filha, você não me conheceu antes da terapia. Você não ia me suportar. Eu sou bem resolvida porque eu tive psicólogos que deram tá, acorda, menina, sabe? Então, assim, Compartilho. a gente, é, É o sobre ser isso. humano, ele é muito mesquinho, muito. Gente, agora, para encerrarmos, eu vou deixar a Amanda deixar uma mensagem daquelas bem poderosa para vocês. Então, Amanda, primeiro te agradecer
Foi maravilhoso. Inclusive, temos que marcar outras, porque a conversa rende É demais. muita coisa. Mas deixa uma mensagem, principalmente para empresários, né? Uhum. Mulheres também, porque a gente comentou aqui dessa questão, né? Da violência, do contrato empresarial e também do network. Então, deixa uma mensagem aí no fundo do seu coração para quem vai te ouvir aqui. Então, a mensagem que eu deixo é para o ser humano de modo geral, independente de credo, raça, religião, gênero. No dia que a gente tiver consciência de que todos somos um, as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor, muito mais leve. Todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém consegue caminhar sozinho, não existe isso. Eu tenho uma forte força propulsora que emana dentro de mim, que ela é vinda de Deus, do próprio Jesus Cristo. E o que eu desejo para as pessoas é que, eu não vou falar que aceitem Jesus, não é isso. É que as pessoas sintam o verdadeiro amor pelo próximo. Que quando a gente ama o próximo, na realidade, a gente tem que aprender a se amar primeiro para depois amar o outro. Ninguém ama o outro antes de se amar. Ficou uma coisa assim, muito good times, né? Mas a realidade é essa. Mas a gente está num momento de muito sofrimento na Terra, sabe? Muito sofrimento, Sim. muita coisa estranha acontecendo, assim. Sempre aconteceu, mas eu não sei se é porque eu estou mais sensível. Sinais, né? Então, assim, a vida vai além daqui, sabe? Eu costumo falar com meu marido, com meus filhos, né? Juntos até depois do fim. Porque aqui é o processo. Mas não é porque é o processo que Deus não deseja o melhor para nós. Deus quer nos colocar no melhor que existe. E às vezes a gente não aceita isso. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que estar alinhada com as coisas dele. E as coisas dele, principalmente, uma delas é o amor. Porque o amor é que vai ficar. A fé, quando a gente estiver junto com ele, a gente não vai precisar mais da fé, como diria Paulo, né? Sim. O que fica é o amor. A fé, a gente vai estar frente a frente com ele. Não vai fazer sentido. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença virtualmente aqui Eu que conosco. agradeço. Prazer. Amanda, gratidão mesmo. E vamos marcar próximos aí. Quem Vamos. assistir esse podcast pode escrever abaixo aqui o que você gostou que a Amanda falou, o que você aprendeu que você não sabia. E pode trazer aqui qual tema você quer que ela aborde no nosso próximo encontro, porque vai ser necessário Maravilha, até. vai. Foi maravilhoso. É Muito isso, Amanda. obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.